Mas então conosco o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do nosso município, o Vitor Boa Sorte, né, que mais uma vez está aqui no nosso programa. Secretário Vitor, boa tarde, satisfação tê-lo conosco mais uma vez aqui na Tribuna do Povo. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Tony. Uma satisfação estar participando mais uma vez do Tribuna do Povo, da Rádio Alvorada. E estou aí disponível sempre que precisar, sempre que tiver qualquer coisa para esclarecer nossa população, estarei aí disponível para estar participando com vocês. Muito bem. O Vitor, a primeira pergunta minha vai ser sobre o fórum recém-realizado. E no dia do fórum, rapaz, o Léo Dias mandou um zap para mim aqui. Você tá tumultuando o fórum? Eu fiquei sem entender. Depois eu fui descobrir que o Tony Santana estava aqui no programa e participando do fórum e tentou tumultuar a transmissão do fórum. Só vazou um áudio, mas só foi isso. O Léo Dias avisou aqui. Mas, secretário, qual o balanço e, vamos dizer assim, qual a sua avaliação da realização desse fórum e quais foram as principais diretrizes, o foco que se tira, né, desse evento para a política, né, cultural do município, naturalmente, nesses tempos difíceis de pandemia? É verdade, Gilson. A gente teve o fórum. O fórum foi importante porque elegeu também o Conselho de Cultura. A gente sabe da necessidade do conselho atuante e eu fiquei muito satisfeito com quem participou e os que foram eleitos e os nossos suplentes, inclusive o Tony Santana, um dos nossos suplentes, e que eu tenho certeza que irá colaborar muito com a cultura de Guanabi nessa gestão. O fórum ele é importante, Gilson, porque você abre o diálogo, né, com os artistas, com os músicos, com os artesãos, com os coletivos de cultura, é a cadeia produtiva de arte e cultura de Guanabi. E eu acho assim que não se faz política pública, eu sempre digo isso, não se faz política pública sem ouvir as pessoas. Então, a gente falou, conversou, dialogou com o pessoal, como eu disse, foi importante por conta da eleição do conselho também. Se me permite, eu vou falar aqui o nome dos conselheiros eleitos e suplentes. Foi a Adriana Bonfim, o Alan Salomão, o Alípio Guimarães, o Gil Martins e o Jackson Nascimento, os conselheiros eleitos, e nós temos os suplentes, Marcos Rogério, Tony Santana, Naldson Leite, Segundo Laranjeira e o DJ Marcinho. Então é sempre importante a gente estar fazendo o fórum, já havia um bom tempo, Gilson, que não acontecia o Fórum de Cultura aqui em Guanabi, e a gente é o primeiro de vários durante essa gestão. E, naturalmente, além da importância do Conselho, foi uma forma também democrática, né, secretário, de traçar aí os rumos da cultura, pelo menos no imediato, como eu disse, nessa conjuntura aí de pandemia. Sim, Gilson, a gente tem passado por momentos difíceis, você sabe disso. A cultura, o setor cultural, acredito que tenha sido o setor que mais sofreu. A gente está desde março de 2020 parados. Então, as atividades de campo têm sido atingidas, né? E ficou difícil para esses entes culturais, esses agentes da cultura, estar fazendo seu trabalho. E é importante estar dialogando maneiras de proporcionar o fomento da cultura nesse momento. Tony? Eu sei que, né, durante essa pandemia fica difícil para trabalhar, mas uma das formas de trabalho que no final da gestão passada iniciou e que gostamos muito foi os editais. Tem previsão Exatamente. de algum edital emergencial esse ano, Vitor? Tem sim, Tony. Já está pronto, inclusive, todo o texto. A gente vai, é claro, passar pela Câmara de Vereadores para estar aprovando a utilização desse recurso da cultura. É um edital emergencial de um valor, para o município é um valor recorde, mas que a gente sabe da necessidade que também não houve, em momento algum, um momento tão difícil quanto esse que a gente vem enfrentando. É possível, Então, é possível adiantar esse valor recorde? Olha, Tony, eu vou dizer assim que é o dobro do último edital municipal. O mapeamento cultural foi lançado também, e é importante, a gente não coloca como pré-requisito, mas todas as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Cultura será pautada através desse mapeamento cultural que foi lançado há cerca de um mês.
por conta de que a gente consegue fazer esse levantamento e, de repente, a gente pode tornar até público alguns dados para pessoas que, com o retorno, e a gente espera que esse retorno não seja tão demorado, e quando retornar às atividades, por exemplo, a área musical, Tony. Então, a gente tem aqui um celeiro de artistas, eu acredito que já tenha 110 pessoas da área musical inscritas nesse mapeamento cultural. Então, às vezes você vai fazer um evento, um aniversário de um filho seu, você vai fazer aqui um aniversário, recomendar um artista para um casamento de um amigo, e tem essa dificuldade de escolher a dificuldade do contato. Então, além do mapeamento, a gente vai lançar um portfólio para esse setor musical, o setor do artesanato. Então, a gente pede que as pessoas se cadastrem nesse mapeamento, que a gente pode estar ajudando até na forma de conseguir também contratos e oportunidades de trabalho. Vitor, já foi anunciado aí pela Secretaria de Cultura, por você, e naturalmente todos os municípios baianos também já estão tomando essa atitude, e infelizmente não teremos mais um ano de realização do São João do Gurutuba, que eu tenho certeza que, se fosse possível, teríamos um grande São João, né? Um grande festejo junino, que inclusive eu vi um vídeo seu, você lembrando inclusive que se começa até com os festejos de Santo Antônio, aí emenda com o São João, e alguns municípios inclusive estão pleiteando, né? Recursos para fazer, não deixar passar em branco, fazer algumas lives, etc. E né, como é que a Secretaria de Cultura pretende, né, vamos dizer assim, cobrir não vai ser possível, porque não se compara, né, com o grande São João do Gurutuba, de Guanambi, na praça, nos bairros, etc. Mas o que é que você está pensando em termos aí dos festejos juninos, a possibilidade de lives, está buscando também esse recurso? Como é que está? É isso, Gilson. A gente tem enfrentado um momento muito difícil. Aqui em Guanambi, a gente tem, eu acredito que esteja ainda entre os 10 municípios com maiores índices de ativos no momento do coronavírus. Eu acredito que a gente ainda está nesse mapa aí do Covid, na ponta dos 10 municípios com mais ativos atualmente aqui na Bahia. E os números não cedem, Gilson. Eles, pelo contrário, têm subido. E as pessoas precisam se conscientizar que, se continuar dessa forma, de repente até o comércio pode sofrer e vai regredir, né, Gilson? O que foi aberto, o que foi flexibilizado, a gente pode ter isso aí de forma que vai regredir. Então, isso é ruim. A gente tem conversado com o governo do estado, que também tem tido dificuldade. Muita verba foi remanejada para a área da saúde com a pandemia. E as lives, a gente sabe que caiu bastante os acessos, né? A gente, no primeiro momento, em 2020, as lives elas aconteciam de uma forma que divulgava o artista, fomentava a cultura de uma certa forma, porque dava oportunidade de mostrar o trabalho, e as pessoas se solidarizavam, havia muitas doações. Com o tempo isso foi se perdendo, as pessoas meio que se cansaram um pouco das lives, e a gente tem ouvido as pessoas no sentido de proporcionar um meio de fomentar a cultura nesse momento, mas com o cenário atual, Gilson, eu acho até irresponsável qualquer atitude nesse sentido, uma vez que, para fazer uma grande live, como eu fiz, inclusive, fora de gestão pública, a gente fez pela iniciativa privada ano passado. Eu lembro. E numa live daquele porte, a gente tinha ali 14 câmeras e 7 cenários, cenário de apresentador, mais 4 cenários para artistas, que era uma casinha para cada atração, tinha uma casinha para a banda, que era uma banda base. Então, naquele momento se permitia, porque a gente fechou o mês de maio de 2020 com 45 casos no total de Covid em Guanambi. Hoje a gente tem enfrentado isso diariamente, até mais, como tem sido o final de semana, a gente teve até 90 casos. Então, assim, hoje a gente com 79 óbitos e com um número de ativos superior a 300 pessoas, eu acho assim que a gente juntar de 40 a 50 pessoas, como aconteceu ano passado, para fazer uma grande live,
seria, de certa forma, irresponsável. Nós estamos acompanhando os números. Até o início de junho nós decidiremos se vai dar para fazer essa live, mas se os números continuarem crescendo, infelizmente, nem a live será possível. A gente estuda a possibilidade de diluir essa live em vários dias, tendo 1 ou 2 atrações por dia também. A gente tem buscado, Gilson, saídas para poder não parar a cultura, para não deixar passar em branco, mas é claro que a gente tem que levar em consideração sempre a questão sanitária, que a gente tem enfrentado com muita dificuldade nesse momento. E só um momento, Tony, até a questão, além dessa logística que você colocou muito bem a responsabilidade, inclusive até com os gastos públicos, né, que seria necessário para uma estrutura dessa. Exatamente. Inclusive, Gilson, em Macaúbas, o Tribunal de Contas ele teve uma recomendação de não realização de lives. Lá em Macaúbas foi anunciado que teria uma live e contemplariam contratariam alguns artistas, e o TCM já entrou solicitando o cancelamento dessa live, uma vez que o momento não permitiria tal gasto. Mas a gente sabe que a questão sanitária é muito preocupante e a gente tem que colocar essa questão em primeiro lugar. Inclusive, como amante da cultura, fazer igual a Lipinho, eu comecei aí a acompanhar a cultura tem muito tempo. Não é que eu seja velho, mas já tem alguns anos desde o Reisado. E tive a grata satisfação de hoje compor o grupo de quadrilha Maria Puxadinha aqui do bairro Monte Pascoal, no qual em 2019 nós ficamos aí na 2ª colocação numa festa bonita. E esse ano já fui convidado, inclusive, que você teve uma conversa, que dá a possibilidade de uma quadrilha reduzida. Não fui até o grupo porque não senti segurança. Então, essa primeira conversa, até então, nada andou, né, Vitor? Então, Tony, infelizmente, nesse primeiro momento, torna-se inviável a aglomeração. Conversando com algumas pessoas aqui do setor, a gente não vê possibilidade de fazer uma quadrilha com menos de 12 pares, que seriam 24 pessoas. Então, 24 pessoas, 2 quadrilhas já seriam 50 pessoas, uma aglomeração para esse momento. Eu sugeri, inclusive, gravar de forma antecipada para que a gente apresentasse na live no dia, né? Soltasse um vídeo já gravado. Mas mesmo assim ainda dá aglomeração. Minha preocupação foi essa, porque se botar 24 Exatamente. pessoas, se colocar 24 pessoas que vão dançar, tem alguns que vão ajudar no figurino, alguns que dão algum suporte. No mínimo, cada grupo seria 30 pessoas. E os decretos estão sugerindo a atividade com nenhum número de pessoas, né? Exatamente. Mas já que a gente tem tido essa dificuldade, eu sentei com a equipe aqui, com o Alarcon, com a Graça, e a gente já adicionou no edital cultural uma modalidade que contempla as quadrilhas juninas. Opa, boa notícia. Então vai ter nesse edital também uma modalidade que contempla, Tony, as quadrilhas. Muito bom. Vitor, com relação à lei Aldir Blanc, tem alguma informação, alguma possibilidade também de novos recursos, que alguns municípios não conseguiram, inclusive, aplicar a lei Aldir Blanc, mas me parece que está dependendo muito também de decisões lá de governo, de Congresso, para ver se vem mais recursos, que é uma forma também de fomentar esse pessoal aí que estão com as suas atividades paralisadas, né, secretário? Exato, Gilson. A gente torce para que haja uma nova remessa de recursos para a Lei Aldir Blanc. O Guanambi recebeu R$600 mil em 2020 e foram aplicados e pagos até o dia 31 de dezembro de 2020. Coube a nós, da nova gestão, fazer a fiscalização e como é que eu vou dizer? Fazer a prestação de contas, né? Uhum. Inclusive, eu adiei em 2 oportunidades esse vencimento, já adiei por 90 dias e vence, é bom ter tocado nesse assunto, vence agora na sexta-feira, dia 28 de maio, a prestação de contas. É importante que as pessoas que foram contempladas façam essa prestação de contas, porque a gente sabe que quem não fizer vai precisar devolver o recurso, porque é um recurso federal e pode entrar na dívida ativa. Mas Guanambi não prestou contas ainda.
Mas Guanambi aplicou Sim, Tony. quase todo o recurso, né? Sobrou R$ 7.000, Tony. 6.000 e alguma, 6.000 e fração, que poderia ser utilizado, mas precisaria lançar um novo edital, e para lançar um edital com somente R$ 7.000 se torna inviável. Então a gente vai fazer esse edital municipal com recurso próprio. Correto. Bom, secretário, se o Tony tiver mais algum questionamento, eu passaria para mais alguma coisa. Eu acho que o último questionamento, que é a grande expectativa da população guanambiense, é a licitação aí da pista de skate, né? Pista de skate. Sim. Como que está o Bem lembrado? Acontece agora. Acontece no dia 2 de junho. A gente tem uma preocupação, que foi esse valor, fruto de emenda, foi disponibilizado em 2018. Não houve a licitação na gestão passada, e a gente sabe que os materiais de construção sofreram grande alteração de preço, principalmente no ano de 2020, com a pandemia, onde um saco de cimento que custava R$ 16, hoje custa R$ 32. O ferro também subiu bastante. Então, a gente tem lá disponíveis cerca de 430 e poucos mil reais, e corre o risco desse valor não ser suficiente para realizar a construção. No entanto, caso isso não aconteça, nós iremos possibilitar um aditivo maior por parte do município. Uma O contrapartida, fato é que a gente precisa... Exato, a contrapartida. O fato é que a gente precisa dessa pista de skate, a pista de rodas, né, skate e patins, assim como o Centro de Iniciação Esportiva vive a mesma situação. É uma obra federal que custa aproximadamente R$ 3.800.000, foi dado início em 2018 também, mas que paralisou. As medidas foram feitas e pago R$ 600.000, e a gente vai lançar uma nova licitação para um equipamento desse que é muito importante para nosso esporte em Guanambi, que é a formação de atletas, e a gente está formando atletas de alto nível para estar representando nossa cidade, Brasil afora, né? Com certeza. Bom, secretário, muito bem lembrado dessas duas últimas informações. Eu queria agradecer, né, eu e o Tony agradecer a sua participação, e nesse momento deixar o secretário à vontade para as suas conclusões finais. Alguma informação que queira acrescentar, que nós não questionamos na pergunta, pode ficar à vontade, Vitor. Eu que agradeço, Gilson, esse espaço que você sempre disponibiliza para a gente. Agradeço, Tony. Mandar um alô e um abraço. Muito obrigado a todos os trabalhadores rurais. Hoje é o dia do trabalhador rural. E da costureira também, que é um artesã, não é? Dizer que a Secretaria de Cultura está aberta para ouvir todas as demandas. A gente tem uma agenda de reformas e de intervenções acontecendo. A gente está reformando o Memorial Dona Dedé. A gente está fazendo uma reforma e uma requalificação do Parque da Cidade, uma reforma no banheiro público lá da Praça do Feijão, que também é responsabilidade da Secretaria de Cultura, uma revitalização do gramado do Estádio 2 de Julho, e a gente tem que revitalizar muitos espaços, muitos equipamentos que foram deixados muito tempo sem atenção, e saber que se nesse momento as atividades de campo não são permitidas, a gente tem muito tempo para planejar e para executar essas reformas, essas intervenções. Agradecer pelo espaço, muito obrigado a você, Gilson, muito obrigado, Tony, e dizer que eu estou sempre disponível para vocês aí. Ok, secretário, a gente também está aqui sempre aberto às informações aí no âmbito da sua secretaria. Muito obrigado pela participação. Muito boa tarde, sucesso no trabalho. Obrigado, Tony. Abraço.